Vamos lá, gente. Eu sou o professor Reginaldo Veras, está lá na sua telinha. Vamos trabalhar aí a temática de atualidades para os vários concursos aí, ó, carreiras policiais. Galera, seguinte, tem algumas temáticas de atualidade que vão ser atualidade pro resto da vida. Exemplo, segurança pública, a questão da violência e da criminalidade e também a questão ambiental que está mais na moda do que nunca, bacana? Então, vamos fazer aí exercícios referente a isso. Põe meu relógio, galera, que não está funcionando aqui, meninos. Então, veja bem, nossa primeira temática aqui, galera, nós vamos trabalhar a questão do desenvolvimento, ó, tá aqui na sua telinha, vou aproveitar essa tela aqui, a questão do desenvolvimento sustentável. Isso aqui é assunto obrigatório em prova, bacana? Desenvolvimento sustentável. O que diabo é desenvolvimento sustentável? Ó, quem promove desenvolvimento é o homem. O homem é a mesma coisa que a sociedade. Bacana? E quem é que precisa ser sustentado, mantido? A natureza. A natureza, tá lá, é o meio ambiente. Meio ambiente, beleza? Então, ó, desenvolvimento sustentável, ó, é a relação entre o homem e a natureza. O que o homem quer da vida? Olha aqui, o que vocês querem da vida nesse momento? Nesse momento, vocês querem estudar para passar num concurso, para ganhar dinheiro, para quê? Para consumir. Mas para vocês consumirem, olhem para cá, o homem, a sociedade tem que aumentar a produção. Mas não esqueçam que para eu produzir eu tenho que explorar recursos naturais. Tá bacana? Agora imaginem que eu explorei todos os recursos naturais do planeta Terra hoje para produzir aquilo que você quer consumir cada vez mais. Se eu explorar todos os recursos naturais do planeta hoje, eu pergunto, o que os netos de vocês vão explorar? Então, se os netos de vocês morrerem por falta de recursos naturais, quem os terá matado? Vocês. Vocês são os exterminadores do futuro. Então, como a gente não quer exterminar o futuro, ó, essa natureza, ao mesmo tempo, tem que passar por o quê, galera? Por preservação. Então, presta atenção. Desenvolvimento sustentável é a relação, olha a palavra-chave, é a relação de equilíbrio entre o que, galera? Entre a produção humana e a preservação do meio ambiente. Relação de equilíbrio entre a produção humana e a preservação do meio ambiente. Por quê? Para atender às nossas necessidades, as necessidades da geração atual, mas sem comprometer a existência das futuras gerações. Bacana? Isso cai direto em prova, inclusive como tema de redação. Toda vez que vier uma redação a respeito de meio ambiente, a sua conclusão já está pronta. A sua conclusão é o conceito de desenvolvimento sustentável. Sendo assim, vamos lá, galera. Vamos para os exercícios. Olha aí, questão do Sebrasp. Leiam comigo. O conceito de desenvolvimento sustentável envolve noções múltiplas. A respeito desse tema, julgue os itens. Tá lá. O desenvolvimento sustentável é definido exclusivamente pela noção de meio ambiente. O item está o quê, galera? Errado. Se for só o meio ambiente, não tem homem. E se não tem o homem, aí não tem desenvolvimento, é de jeito nenhum. Bacana? Vamos lá. Item 2. O homem e a natureza, centros de gravitação do conceito de desenvolvimento sustentável, estão em grande equilíbrio e relação adequada na sociedade contemporânea. Na sociedade contemporânea, o homem e a natureza, que de fato são o centro de gravitação do conceito, eles estão em equilíbrio? Errado! Foca aqui. Se estivessem em equilíbrio, a gente não estaria aqui falando de problemas ambientais. Tranquilo? Avança. Item 3. A Amazônia, olha para mim, estão falando aí de queimada na Amazônia e a França se metendo e o atual governo dizendo que tem que desmatar mesmo para promover desenvolvimento e por aí vai. Então a Amazônia virá aí nas próximas provas. A Amazônia é uma região do mundo que gera grande apreensão no que se refere ao equilíbrio ecológico do planeta, pois é o pulmão do mundo. Certo ou errado, galera? Põe na tela, meninos. Põe na tela. A Amazônia é uma região
do mundo que gera grande apreensão no que se refere ao equilíbrio ecológico do planeta, pois é o pulmão do mundo. A Amazônia é importante para o equilíbrio ecológico do planeta? Com certeza. Porque ela é o pulmão do mundo? Sim ou não? Não, não, não. O item está o quê, galera? Errado. Foca aqui, por favor. Lá na década de 70, surgiu essa teoria de que a Amazônia seria o pulmão do mundo, porque ela produziria o oxigênio planetário. Você lembra lá, quando você era criancinha, ó, todo professor botou você para desenhar a arvorezinha desse jeito, ó. Ó que árvore linda, linda, linda. Aí a sua tia de ciências falava assim, criancinhas, criancinhas, as arvorezinhas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio. Por causa disso aqui, surge então aquela tese de que a Amazônia seria o pulmão do mundo. Errado, errado. Então ela não tem nada a ver com o pulmão do mundo. Todos nós sabemos que quem produz o oxigênio planetário são os fitoplânctons, as algas marinhas. Por outro lado, olha esse movimento aqui, ó. Se a Amazônia não é o pulmão do mundo, ela retira CO2 da atmosfera. E o CO2, você sabe, que é o principal gás de efeito estufa, o principal gás de efeito estufa, então contribuindo para o aquecimento global. Então olha para mim, se a floresta está lá, gostou disso, ó, sugando o CO2 da atmosfera, então ela também, ela pode ser, ela contribui para quê? Para baixar a temperatura do planeta, à medida que quanto menos CO2 tem na atmosfera, menos calor fica armazenado. Então alguns autores e alguns cientistas até chamam a Amazônia de ar-condicionado do planeta. Pulmão do mundo, não pode. Bacana? Vamos lá. Questão número 4, enquanto eu bebo água. Questão número 4, vamos lá. O desenvolvimento sustentável, aquela relação de equilíbrio entre o homem e a natureza, está hoje para a vida no planeta como uma necessidade, muito mais do que como um luxo para alguns. E aí, galera? Fazer a produção em equilíbrio com o meio ambiente, isso é necessário ou isso é frescura de ambientalista? Então veja bem, galera, é absolutamente o quê? Necessário. O item está o quê, galera? Certo. Ou seja, dentro dessa lógica ambiental, ou a gente pratica o desenvolvimento sustentável, ou a gente morre. A gente, humanidade, as futuras gerações. Vamos lá. Item 5, põe na tela. O conceito de proteção à natureza não deve incluir a sua exploração econômica. A gente vai ou não vai explorar a natureza? Claro que vai, mas de maneira o quê, galera? Sustentável, mas de maneira sustentável. Então está dizendo aqui que não deve, portanto o item está o quê, meus amores? Errado, tá aí, ó. Questãozinha do Sebrasp, se eu não estou equivocado, do último concurso do Detran. Vamos lá. Item 6. Consenso entre especialistas e ambientalistas de que mudanças climáticas e efeito estufa decorrem da ação humana sobre a natureza. Em escala global, esse processo se intensificou a partir da Revolução Industrial. Então, olha só, galera, é verdade que a partir da Revolução Industrial começa esse processo de degradação do meio ambiente. A Revolução Industrial começa mais ou menos em 1750, surge a máquina. Com a máquina, lembra, ocorre o aumento da produção. Quanto mais se produz, mais barato o produto fica. Se o produto fica mais barato, então aumenta o quê, meus queridos? Aumenta o consumo. Para eu produzir, eu tenho que aumentar também o quê? Olha lá, a exploração de recursos naturais. Então, o aumento da produção humana, o aumento do consumo e a maior exploração de recursos naturais levou ao aumento dos impactos ambientais. Então, tudo isso fez com que aumentasse os impactos ambientais, levando aquilo que a gente chama de desenvolvimento predatório. Então, meu galera, foca aqui, por favor, enquanto eu bebo água. Foca aqui em mim. Toda vez que cair a questão ambiental e a temática for na redação, na sua introdução, você pode resgatar a questão histórica falando lá da Revolução Industrial, beleza? Pois bem, mas o item, meus amores, está o quê, galera? O item está certo? Não, não. O item está errado, porque aqui, ó, o cara está dizendo que existe o quê, galera? Consenso. Olha pra mim. Só existe um consenso no mundo, qual é? O de que não existe consenso. E aí, veja bem,
Lá na ONU existe um órgão chamado IPCC. IPCC, foca aqui que eu vou falar em inglês, Intergovernmental Panel Change of Climate. Puta que pariu, esse meu inglês arrebenta, galera. Pra você que não estudou inglês lá no Ceará, que nem eu, IPCC é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Esse IPCC é um órgão da ONU formado por mais ou menos 3.000 cientistas que dizem o quê, galera? Que o aquecimento global existe e ele é causado pela ação humana. Esse é o paradigma dominante. O aquecimento global existe e é causado pela ação humana. Mas não há consenso porque, do outro lado, existem os chamados cientistas céticos. Cientistas céticos. Os céticos dizem o quê? O aquecimento global existe, mas ele é um fenômeno natural, porque segundo eles a Terra ora aquece, ora esfria, e o homem não teria qualquer possibilidade de influenciar nesse dinamismo climático todo. Então para eles a culpa não é do homem, logo pode queimar, pode desmatar, pode fazer a desgraceira toda. Quem é que pensa assim, mais ou menos? Ele, Donald Trump, e o amiguinho dele, quer dizer, ele se acha amigo, né? Só o outro que não combinou. O Bolsonaro também pensa um pouco dessa maneira, tá bacana? Então não existe consenso de que o aquecimento global é causado pela ação humana. Lembrando, senhoras e senhores, que o Donald Trump retirou os Estados Unidos, recentemente, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, que é aquele que tenta manter a temperatura global em 1,5 a 2 graus acima da média que se tinha lá na época da Revolução Industrial. Com a saída dos Estados Unidos, a tendência é que não seja alcançada essa meta. Bacana? Vamos lá? Vamos mais uma de questão ambiental, Questão do Sebrasp, do concurso do TJ de 2015 aí. Vamos lá. Naomi Oreskes, historiadora americana e professora em Harvard, autora do livro O Colapso da Civilização Ocidental, avisa. O que a mulher avisa? Chegou a hora de percebermos que é possível ter crescimento econômico e cuidado com o meio ambiente ao mesmo tempo. Opa! Crescimento econômico e cuidado com o meio ambiente ao mesmo tempo, a gente consegue resumir isso em 2 palavras. Se eu consigo fazer crescimento econômico, isso é desenvolvimento. E se eu consigo ter cuidado com o meio ambiente ao mesmo tempo, então isso é o chamado desenvolvimento, galera? Sustentável. E a autora está dizendo que é o quê? Que é possível. Vamos lá. Dizer que as 2 coisas são excludentes é a real ameaça à nossa prosperidade. Na sua cruzada científica pela salvação do planeta, ela exalta o Papa Francisco. Para ela, cientistas tratam o problema em termos científicos e não atingem o coração das pessoas. O Papa veio colocar a questão em termos morais e veio dizer que o que está acontecendo é uma injustiça. Ele está fazendo o que os líderes políticos não fazem. Tá aí ela fazendo referência ao Papa Francisco, que tem uma visão bem ambiental da coisa. Inclusive, a primeira encíclica que o Papa produziu, encíclica, é uma espécie de carta onde o Papa se dirige aos cristãos, não só aos católicos, mas os cristãos em geral. E a primeira encíclica do Papa foi lá uma porrada de mais de 60 páginas, justamente falando da necessidade de se preservar o meio ambiente. O Papa até concluiu dizendo assim, quando o homem destrói a natureza, ele destrói a si mesmo. Quando o homem destrói a si mesmo, ele destrói a maior criação de Deus. Qual é a maior criação de Deus? O homem, que foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Logo, quando o homem destrói a natureza, que destrói a si mesmo, ele destrói o próprio Deus. Já que o Senhor e o homem são o que, galera? Semelhantes. Amém? Então fica de olho aí no que o Papa falou. Vamos lá. Julgue os itens. Considerando que o fragmento de texto apresentado é uma referência inicial, julgue os itens que se seguem acerca do tema nele abordado. Os temas que se seguem no tema nele abordado. Vamos lá, deixa eu engolir a água.
O texto sugere que optar pelo desenvolvimento material e proteger o planeta são fatores excludentes no mundo atual. Então, desenvolvimento material e proteger o planeta é o chamado desenvolvimento sustentável. O texto está dizendo que são fatores excludentes? Não, ó. O texto está dizendo o quê, galera? Que é possível. Então, meus amores, o item está o quê? Errado. Errado. Vamos lá. Item 8. O tema aquecimento global é controverso e está inscrito na pauta das grandes questões ambientais, que nos dias de hoje são debatidos por organizações não governamentais, em foros acadêmicos e por líderes políticos mundiais em encontros. O item está o quê, galera? Certinho. De fato é controverso, considerando que o IPCC diz uma coisa e os céticos dizem outra. Tá aí, ó. Todo ano, por exemplo, existe a chamada, ó, líderes políticos mundiais. Todo ano, por exemplo, existe a chamada COP, Conferência das Partes, onde se debate principalmente o aquecimento global. As universidades estão discutindo, as organizações não governamentais estão discutindo, então o item está o quê, galera? Certo. Item 9. O avanço da industrialização no mundo contemporâneo contribuiu para a degradação de áreas naturais e para o surgimento de sensíveis alterações climáticas, devido ao modelo que privilegia o aumento da capacidade produtiva sem maiores preocupações com o meio ambiente. Foca aqui, por favor. Foca aqui. Certo ou errado esse item, ó? Vamos voltar lá atrás, ó, no esqueminha. Tá aqui, ó. A sociedade industrial privilegiou o quê? A produção, porque a galera quer consumir. Então, essa sociedade industrial está aqui, ó, acabou aumentando os impactos ambientais e levando a um modelo de desenvolvimento que preda, que degrada o meio ambiente. Portanto, o item está o quê, meus amores? O item está certíssimo. Só tomem cuidado, ó. Frequentemente, o CESP usa essa expressão aqui, ó. Surgimento de sensíveis alterações climáticas. Sensíveis. Sensível, olha pra mim, quando o cara imagina, ele é uma pessoa sensível, ela é tão meiguinha. Não, sensível aqui é sinônimo de significativo. Significativo. Significa que deu para ser sentido. Deu para ser sentido, então é algo significativo. Cuidado, eu lembro que quando esse item caiu na prova, muita gente errou, porque fez a interpretação equivocada, como se sensível fosse algo brando. Não, é algo significativo, tá bom? Item 10. Responsável pelo maior volume de gases do efeito estufa lançados na atmosfera, o petróleo é hoje uma fonte de energia relegada a plano secundário, o que tem diminuído a relevância que tinha frente a outras fontes de energia como a eólica e a solar. Gente, o petróleo, quando queimado, de fato, emite na atmosfera o quê? CO2, que você já sabe que é o principal gás de efeito estufa. Tá bom. É verdade que as fontes eólica e solar estão crescendo absurdamente? É verdade. Mas o item está o quê, galera? Errado, porque ele está dizendo aqui, ó, que o petróleo foi relegado a um plano secundário. Não. Olha aqui para mim, lê meus lábios. Apesar de estar diminuindo um pouco a dependência em relação ao petróleo, devido ao aumento de outras fontes energéticas, o petróleo ainda é o motor da economia contemporânea. O petróleo é o motor da sociedade industrial. Bacana? Avança. Vamos mudar de assunto. Olha para mim. Vamos falar agora de quê? Carreiras policiais. Então vamos falar de polícia. Polícia de bandido. Vamos falar de violência e criminalidade. Põe na tela o texto. Rocinha, Vidigal, Santa Teresa, Mangueira, Morro do Alemão. Não importa o endereço. O saldo de mortos da violência em menos de 2 dias no Rio de Janeiro perfaz 10 pessoas, entre adultos e crianças, homens e mulheres, bandidos e cidadãos comuns. Parou. Se não importa o endereço, significa que a violência está o quê, galera? Em todos os lugares. Então a violência está generalizada. E olha para mim, se ele diz homens e mulheres, bandidos e cidadão comum, cachorro, gato, menino, adulto,
Quem é pego pela violência? Todo mundo. Então a violência está generalizada espacialmente e generalizada aí socialmente. Agora, cuidado, ela atinge a todos com a mesma intensidade? Não. Existe uma coisinha que a gente chama de perfil da criminalidade, perfil da violência. Quem que é afetado para valer pela violência? O homem, jovem, morador da periferia, pobre, de cor preta ou parda, o afrodescendente e de baixa escolaridade. Então, homem, jovem, pobre, morador da periferia, preto, pardo, ou seja, negro e com baixíssima escolaridade. É essa a galera que morre, é essa a galera que mata, segundo o Mapa da Violência, um estudo divulgado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. Põe na tela. Segurança zero, insegurança, medo e terror 100. A criminalidade não é, nem pode ser encarada como um problema tópico, sazonal, raro. Integra há décadas o cotidiano carioca. E não se resolverá com a ocupação episódica das favelas, premiada por uma ou outra batalha entre traficantes por pontos mais rentáveis de venda de droga. O controle militar de regiões conflagradas, de regiões em guerra, é obrigação do Estado. O município precisa retomar a rotina. O direito de ir e vir é assegurado pela Constituição. No Rio, precisa do aval do tráfico. Já passou da hora de o poder público garantir a cada um na cidade um pouco de paz e muita, o que, galera? Segurança. Ó. O poder público garantir um pouco de paz e muita segurança. Gente, olha para mim. Esse texto, ele é de 2003. De 2003. Parece que ele foi escrito hoje. Pergunto, olha, põe na tela novamente. Eu poderia começar esse texto aqui, ó, no caso aqui do Distrito Federal, ó. Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Plano Piloto, Riacho Fundo. Não importa o endereço. Poderia falar isso? Claro que poderia. Porque a violência está generalizada. Você vê que eu não citei Ceilândia, que eu não vou ficar falando da minha cidade, tá ligado? Ceilândia é respeito. Vamos lá. Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o tema por ele abordado em toda a sua abrangência, julgue os itens seguintes. Item 11. Sabe-se que o tráfico de drogas ilícitas desempenha papel significativo no aumento do índice de criminalidade e da sensação de insegurança que atualmente toma conta do país, principalmente em suas grandes cidades. O item está o quê, galera? Certo. Tá aqui, ó. Tráfico de drogas ilícitas é uma das 6 causas que aparecem nas provas como causa da violência. Esse item aqui já caiu mais de 30 vezes. Ó, o tráfico de drogas, ele aumenta o quê? A criminalidade e a violência, onde, galera, nas grandes cidades. Principalmente, mas não somente nelas. Beleza? Vai lá. Item 12. Referindo-se à antiga capital brasileira, o dramático quadro exposto no texto reflete uma situação de extrema violência, que com igual ou menor intensidade não se manifesta nas demais regiões do país. O item está o quê, galera? Errado. Não se manifesta de jeito nenhum. Aí é que se manifesta mesmo, porque nós acabamos de falar que a violência está o quê, galera? Generalizada. Põe na tela, item 3. A atual legislação antidrogas adotada pelo Brasil reduziu o consumo dessas substâncias, justamente por torná-lo crime e prever pesadas penalidades para quem for pego fazendo uso delas. E aí, galera, o item tá certo ou tá errado? Digam para mim. Foca aqui. Foca aqui. Existem pesadas penalidades? Imaginem a seguinte situação, que eu saí aqui, ó, da sala agora, saí aqui do estúdio, aqui no centro de Taguatinga, pertinho aqui de casa, bem. Aí, saí daqui, acendi, enrolei um baseado, olha o tamanho do baseado, um Fidel Castro, galera, aí, ó. Né? Aí cheguei lá na delegacia, aqui na 17ª Delegacia de Polícia aqui em Taguatinga, ou aqui na 21ª, lá. E aí, ainda ofereço, vai, seu delegado, quer dar um tapa? Pá! Tudo mais. Se eu sou pego com um baseado desse, a parada é o seguinte, é crime? Usar droga é crime, galera? Claro que é, está lá previsto no Código Penal.
Mas qual é a punição para quem usa? Aí é extremamente o que, galera? Branda. Então, se eu for pego fumando um baseado desse, o que o cara vai fazer? Será conduzido à delegacia, como é uma substância ilícita, ela vai ser apreendida, vai ser lavrado o termo circunstanciado e em seguida o agente fala o quê? Vá em paz e o Senhor o acompanhe para libertar você desse malefício, desse mal. Então, o item está o quê, galera? Errado. Não existem essas pesadas penalidades para quem for pego fazendo uso. Tráfico é outra história. Vai lá. 14. Normalmente as áreas geográficas urbanas mais carentes, parou. O que é a área geográfica urbana mais carente? A área geográfica urbana mais carente é o que, galera? Periferia. Então, geralmente as periferias recebem pouco ou quase nada do poder público, cuja ausência tende a ser preenchida pelo assistencialismo de líderes criminosos que nelas se instalam. O item está o quê, galera? Certíssimo. Foca. Se o Estado não exerce a sua função, vai aparecer alguém para ocupar esse espaço. Ou o traficante, ou a milícia, ou a igreja, ou a organização não governamental, alguém vai ocupar esse espaço do Estado. E aí, aparece aqui mais uma causa da violência. Tá aqui, ó. Cadê? Ausência, ó. Ausência de quem, galera? Ausência do poder público. Então tá aí, a ausência do poder público, dentro das causas da violência que aparecem, tá aí. Lá atrás a gente já falou, ó, aqui atrás a gente já falou do ação dos traficantes de drogas ilícitas, e aqui a gente acha outra causa, o quê? A ausência ou a omissão do poder público. Isso frequentemente aparece aí nas provas. Avança. Questão 15. Os recentes episódios de violência que assolam o Rio de Janeiro, levando desespero e pânico a milhares de pessoas, demonstram a relação direta de causa e efeito entre pobreza e criminalidade. E aí, galera? Certo ou errado? Existe uma relação entre pobreza e criminalidade? Sim ou não? Essa relação é direta e de causa e efeito? Se eu disser que é direta e de causa e efeito, eu estou dizendo que todo pobre é criminoso e que todo criminoso é pobre. Foca aqui, eu fui pobre a vida toda, hoje até que eu estou ali a classe média, eu fui pobre a vida toda e nunca fui criminoso. Tem uns por aí que nasceram em berço de ouro e já nasceram para criminalidade, tá claro? Então o item está o quê, galera? Errado. Então foca aqui, lê meus lábios. Há sim uma relação entre pobreza e criminalidade, mas eu não posso dizer que essa relação é direta. Eu não posso dizer que essa relação é de causa e efeito. Bacana? Avança. 16. Entre os meios utilizados pelas quadrilhas criminosas e pelo denominado crime organizado para agir e se expandir plenamente, está a corrupção de integrantes do Estado. A corrupção por si só já é crime. E ela ainda abre espaço para outras atividades criminosas. E aí, ó, aparece aí outra causa da violência, a corrupção de quem, galera? De integrantes do Estado, de servidores públicos, de agentes políticos, seja então, é o deputado, é o presidente, é o polícia, é o médico, seja lá quem for. Quando o servidor público corrupto abre espaço para a violência, ele fomenta, ele alimenta ainda mais outras práticas criminosas e, via de regra, é dessa ação entre o servidor corrupto e o crime que vai nascer quem, galera? Geralmente é daqui que sai o chamado crime organizado. O crime organizado. Beleza? Vamos lá. Mudando de assunto, vamos falar agora aí, ó, da guerra na Síria. As questões, foca aqui, por favor. As questões de geopolítica internacional sempre aparecem nas provas. Põe na tela aí, ó. Aliado de longa data de Bashar al-Assad, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que estava aqui em Brasília esses dias, lançou o seu país em uma inédita intervenção militar na Síria para apoiar o líder de Damasco. Então, o Bashar al-Assad é o ditador que preside quem, galera?
a Síria, ele é o líder de Damasco. Damasco, a capital da Síria. Vamos lá. A ação militar russa, e aí você já está vendo aí, que o Vladimir Putin da Rússia, apoia o Bashar al-Assad. Pois bem, a ação militar russa, na avaliação de analistas, desencadeou uma nova fase no conflito. Alguns apontam risco de uma ampliação da guerra e do acirramento das disputas entre a Rússia e o Ocidente, o que deve forçar os Estados Unidos da América e a Europa a um maior envolvimento nessa contenda. Então os Estados Unidos e a Europa estão do outro lado. Com a entrada russa, os Estados Unidos e a Europa também vão querer atuar mais lá. Todavia, também há o perigo real de radicalizar os poucos grupos moderados ainda existentes na Síria e piorar a crise dos refugiados. Tá? Então, só para a gente lembrar lá, gente, a guerra civil na Síria é o seguinte: você tem o ditador Bashar al-Assad e lá você tinha os rebeldes. Os rebeldes queriam tomar o poder, eles se rebelaram. Esse Bashar al-Assad, ele é um ditador, e ele é da linha religiosa xiita. Bacana? Já os rebeldes, em tese, tá, defendem a democracia e são do segmento religioso sunita. Lembra que a religião muçulmana é dividida em xiitas e sunitas e para efeito de prova você só precisa saber que eles se odeiam. Tá bacana? O Bashar al-Assad, recebe o apoio da Rússia e do Irã. Já os rebeldes, como o próprio texto diz, recebem o apoio dos Estados Unidos e da Europa. Estados Unidos e Europa. Então o Bashar al-Assad sapecando os rebeldes sapecando o Bashar al-Assad. Mas como a guerra estava pouca, ainda entrou quem aqui na parada, galera? O grupo terrorista Estado Islâmico. O grupo terrorista Estado Islâmico, que a sigla em inglês é o que, galera? ISIS. Põe na tela. Islamic State of Iraq and Syria. Repita, por favor. É o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. O ISIS, o Estado Islâmico. E ainda combatendo nessa história aqui, tentando lutar contra o Estado Islâmico, você tem o povo curdo. O povo curdo, que é um povo sem pátria, que vive espalhado no Iraque, no Irã, na Síria e na Turquia. Então é o Bashar al-Assad sapecando os rebeldes sapecando o Bashar al-Assad, os dois sapecando o Estado Islâmico, os Islâmicos sapecando os três e os curdos brigando com todo mundo na tentativa de ficar independente. Ou seja, o cacete comeu, e no meio dessa bagaça toda tá a população civil. Que sobra o quê? Quem não entrou na guerra e não quer morrer, o jeito é o quê, galera? Fugir, gerando aí a chamada crise dos refugiados. Beleza? Pois bem, põe na tela. Questão 17, então. Diante da decisão de Putin, Vladimir Putin, o texto aponta para a possibilidade de acirramento das disputas entre a Rússia e o Ocidente, o que, ressalvadas óbvias diferenças, relembra os tempos da Guerra Fria entre as denominadas superpotências, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética e os Estados Unidos. O item está o quê, galera? Certo. Olha para mim, isso aqui cai direto nas provas de concurso. Toda vez que existe aí uma disputa, uma pendenga, uma ameaçinha entre Estados Unidos e Rússia, a galera diz que isso aí remonta, relembra, retoma, traz de volta o período da chamada Guerra Fria. Quando ficava lá Estados Unidos e União Soviética, um ameaçando o outro. Eu jogo uma bomba na tua cabeça, eu jogo 12, eu jogo 3, eu mato todo mundo e no final das contas ninguém se matou, foi porra nenhuma. Por isso que a Guerra é Fria, o cacete não comeu, então não esquentou. 18. O texto aponta para os riscos que possam desestabilizar a democracia na Síria, devido à intervenção militar da Rússia na guerra civil que abala há anos aquele país. O item está o quê, galera? Errado. Lá na Síria, vai desestabilizar a democracia? Não se pode desestabilizar o que não tem. A Síria não é uma democracia, lembra? Ela é comandada pelo ditador, o quê, galera? Bashar al-Assad, aquele que baixa al-cacete nos rebeldes. 19. Ao mencionar a existência de poucos grupos moderados atualmente existentes na Síria, o texto se refere aos curdos e aos integrantes do Estado Islâmico.
O Estado Islâmico, galera, cortando na cabeça de quem aparecer pela frente. Isso é grupo moderado? De jeito nenhum. O item está o quê, galera? Errado. E para finalizar aqui nossa participaçãozinha, olha aí. A guerra civil na Síria produz efeitos humanos dramáticos, dos quais o símbolo mais eloquente é a fuga em massa de milhares de seus habitantes nas condições mais improváveis em busca de refúgio longe da guerra da terra natal. O item está o quê, galera? Certo. Toda essa crise acabou levando uma onda de centenas de milhares de pessoas tendo que fugir da Síria. Teve um peão que veio parar até no Brasil aí, e Big Brother, e virou artista e ator, não sei nem como é que é o nome do peão não lembro mais não, mas tá lá. Então milhões, milhares de pessoas tiveram que fugir, gerando aí um quadro dramático, a maior crise humanitária depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Valeu, senhoras e senhores, beijo no coração, segue a gente lá nas redes sociais.